Olá a todos, então esse será aqui o primeiro tutorial de Game Maker que eu vou fazer aqui no canal e eu vou falar especificamente sobre Scribble, que é uma biblioteca de efeitos de texto. Ela está disponível no GitHub, aqui nessa página. Foi criado pelo Juju Adams, que ele criou diversas bibliotecas de Game Maker no GitHub e ele disponibiliza de forma totalmente gratuita. Vale a pena conferir cada uma das ferramentas que esse desenvolvedor ele disponibiliza, são ferramentas muito boas, e o Scribble eu acho que é uma das mais interessantes de se falar sobre, vocês vão ver o porquê. Então, para nós utilizarmos, vamos aqui criar no Game Maker um projeto novo, chamar ele de Teste Scribble. E aqui está o nosso projeto no Game Maker. E para isso, vamos criar um simples objeto, chamar ele de obj_texto. E nesse texto vamos escrever o texto da forma que se escreve normalmente usando o Game Maker, que é uma forma bem simples de se escrever texto. Então vamos chamar ela de drawText. E aí nós colocamos a posição x, vamos colocar aqui 150 por 150 no y, e o texto. Este é um teste. Vamos colocar aqui o objeto na nossa room e vamos rodar o jogo. Este é um teste. Não está aparecendo o E com acento porque é uma particularidade do Game Maker que ele não traz por padrão na fonte todos os caracteres ASCII. Então vamos criar aqui uma fonte. E vamos trazer essa range de caracteres. Ela só traz de A a Z. Então vamos colocar aqui do ASCII, adicionar range, e agora nós temos essa fonte. Só que, obviamente, se nós rodarmos o jogo, ela não vai abrir já usando essa fonte. A gente tem que dizer isso no nosso código. Ainda está sem o caractere. Então nós usamos a função draw set fonte e colocamos a fonte aqui. E agora todo texto que ser escrito vai estar usando essa fonte, a fonte Arial. Certo? Essa é a forma comum de se usar de se escrever texto no Game Maker. Agora, se nós clicarmos aqui em download, que esse arquivo aqui, YYMPS, é o formato de importação, né, de arquivos de projetos do Game Maker, clicando aqui para baixar, nós simplesmente arrastamos isso para o nosso projeto no Game Maker e aí o Game Maker pergunta, vamos importar? Clicamos em sim. E depois disso nós clicamos aqui em adicionar todos ou add all e clicamos em import. Pronto, agora nós temos importado isso e agora quando nós digitamos a função drawText, nós podemos ter outras funções, como esse drawText scribble, que é o que a gente vai usar aqui nesse tutorial. Que se nós simplesmente rodarmos ele dessa forma, ele vai demorar um pouquinho mais para compilar, porque ele vai estar lendo toda essa biblioteca e compilando os shaders e tudo mais que vem com o padrão nessa biblioteca. Então, geralmente, depois que você importa, demora um pouquinho mesmo para rodar depois que faz isso, depois que importa essa biblioteca. Mas depois ele vai rodando mais rápido conforme vocês vão fazendo as mudanças e alterando o projeto. Tá normal, certo? Tá da mesma forma, mas só que olha só que interessante. Uma vez que nós temos o Scribble e nós estamos usando a função drawText Scribble, nós podemos usar o que se chama formatação no texto. Então nós podemos, por exemplo, aumentar a escala desse texto. Se nós usamos aqui scale, 2 e rodamos, olha só que interessante o que vai acontecer. Ele aumenta o tamanho do texto. Então a gente pode usar diversas funções dentro do Scribble. Aqui mesmo na página,
do Scribble tem a documentação, e na documentação tem como formatar o texto. Eu vou mostrar aqui algumas coisas bem interessantes que nós podemos fazer, mas primeiro, vamos vir aqui na fonte, vamos aumentar aqui o tamanho do texto Arial, vamos colocar aqui 24, por exemplo. E aí a gente vai voltar para o objeto de texto. E olha só que interessante, eu posso colocar aqui em teste uma cor. Então eu posso colocar aqui C_red e a palavra teste vai ficar vermelha. Essa é uma das funções que pode ser adicionada usando o Scribble. Outra coisa interessante, olha, se nós colocarmos aqui, deixa eu vir aqui, C_red. Vou copiar esse texto aqui. Então, se eu colocar aqui, vai escrever um teste em vermelho. E como que a gente reseta a cor? No Scribble tem o comando que você digita /C, entre colchetes. Todos os comandos do Scribble para formatação de texto tem que ser entre colchetes. E aí só o 1 ficou vermelho, no caso, por causa dessa formatação. E tem também outras coisas. Vamos lá, vamos adicionar mais uma fonte no projeto. Essa fonte, vamos chamar ela de fonte 2. E vamos mudar ela, vamos colocar ela na fonte Comic Sans. Vamos lá, tamanho 26. E eu vou querer que ela seja bold. Tá? Então aqui no objeto de texto, eu quero que o teste seja com essa fonte nova. Então a gente coloca entre colchetes também, e aí colocamos fonte 2. E aí quando rodamos o projeto, aí vocês podem ver que a palavra teste é a única palavra que está com a fonte nova. Então vocês podem fazer diversas fontes sendo usadas aqui e fazer isso usando esse projeto, usando essa biblioteca. Outra coisa que é interessante, que vocês devem ou não estar acostumados, é usar o Draw7 H-Line, que é o alinhamento horizontal, que geralmente ou é Far Center, ou Far Left, que é o padrão, que é como começa o projeto no Game Maker, ou mesmo o Far Right. E quando nós estamos usando o DrawText Scribble, ele obedece geralmente o que está acima. Então, se nós rodarmos o projeto agora, ele vai estar com a orientação à direita. Por isso que boa parte do texto aqui sumiu para a esquerda, porque ele começou a partir da direita. Então, nós podemos fazer até assim, underline widget menos 150. Menos 150 eu acho que não vai dar certo. Deu certo, menos 150. Então, este é um teste, ficou orientado à direita, né, o texto orientado à direita e menos 150 de distância. Só que a gente pode não utilizar isso. Vou aqui comentar essa linha. E nós podemos colocar esse comando, o far right, entre colchetes, que ele vai entender dessa forma também. Ele respeitou também dessa mesma forma. Ou se nós podemos colocar aqui far center e colocar aqui na room widget dividido por 2. Aí o texto vai ficar totalmente centralizado aqui na tela. Esse é um teste. E é bem interessante, é extremamente simples você fazer esses efeitos sem muita programação externa. É prático, é estável. Essa versão do Scribble está lançada recentemente e ela
Não recentemente, né? Faz alguns meses já que ela está no ar e ela está numa versão bem estável. Não há necessidade de ficar constantemente atualizando e usando ela. Então é bem prático de usar isso, é bem difícil, na verdade, você trabalhar com cada um dos efeitos que essa biblioteca traz. Com um mínimo de esforço, nós conseguimos ter um resultado bem interessante. Outra coisa legal são justamente os efeitos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar este com o formato Wave. E para fechar um efeito, você coloca uma barra e o nome do efeito que você quer fechar. Então, este tem que ficar entre waves, por assim dizer. E aí, quando nós rodamos, nós vamos ver que a palavra este vai ficar aí saltitando. E só de fazer isso, sem usar essa biblioteca, é uma coisa tão trabalhosa, tão difícil, que ter uma biblioteca que faz isso por você ajuda e muito. Então, é por isso que eu acho super interessante, por isso que eu recomendo que vocês usem essa ferramenta. E eu vou mostrar também aqui um outro efeito que pode ser usado, que é o Rainbow, que ele fica mudando. E isso também é interessante aqui no Scribble, que você pode concatenar, ou seja, você pode mesclar efeitos em uma única palavra, desde que você respeite essa questão de estar entre colchetes. Então, agora o este, além de estar saltitando nesse formato de onda, ele também está mudando as cores como se fosse um arco-íris. Isso é bem interessante de se fazer. E outro efeito interessante também que é legal, eu vou colocar aqui no 1, é o efeito de shake. Que ele faz com que a palavra fique dando uma tremidinha. Então, olha só, dá para fazer diversos e diversos efeitos. É muito, muito interessante e muito poderoso nós trabalharmos com essa ferramenta que é o Scribble. E uma outra coisa interessante também, voltando aqui no objeto, vamos criar aqui duas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada t, que ela é igual a zero, e vou criar uma variável chamada c, que também é igual a zero. O que nós vamos fazer com ela? Se nós virmos aqui na função drawTextScribble, nós vemos que ela tem as funções necessárias que tem no drawText, que é o x, o y e a string, qual que é o texto. E também nós temos esse parâmetro opcional que é o char count, né, que é quantos caracteres são digitados. Então, por exemplo, se nós colocamos que... Vamos colocar aqui uma variável count, que é igual a 5. Vamos colocar a vírgula 5. Ele vai desenhar apenas 5 caracteres. Então, digitou só o este e o espaço porque é apenas esses caracteres que estão nessa quantidade. Mas nós podemos fazer algo interessante aqui usando as variáveis que criamos. Vamos colocar aqui t++, e ao invés de count, ao invés de 5, né, que eu coloquei 5 ao invés da variável count, vamos colocar aqui a variável t, e aí vocês vão ver que ele vai escrevendo um a um. E por que eu fiz a variável c? Porque podemos atrasar isso. Nós podemos fazer assim, ó, if t mod 3 é igual a 0, c++. E ao invés de usarmos o t, usamos a variável c, e aí ele vai ter um atraso de 3 frames para digitar cada caractere. E aí nós podemos fazer quantas vezes nós quisermos. Podemos fazer da forma que quisermos usando isso no Scribble. E eu acho super, super interessante nós podemos usar essa biblioteca com tantas funcionalidades para desenharmos o texto que muitas vezes nós ficamos um bom tempo trabalhando e programando e criando essas funções e existe essa ferramenta é gratuita e nós podemos usar ela a nosso favor, tanto em nossos jogos como em qualquer outra coisa que nós fazemos usando o Game Maker.
E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Essa é uma introdução bem básica a essa ferramenta. E digam nos comentários se vocês querem ver mais coisas avançadas que dá para fazer com o Scribble. É uma ferramenta muito completa mesmo. E deixem um like, se inscrevam no canal para ter mais tutoriais que eu vou fazendo com o tempo. E é isso, pessoal. Até mais.